Fala galera, graça e paz, eu sou Adson Belo, estamos começando mais um podcast, hashtag Pergunta Porque. Sobe o som, DJ Ivan Justinos. Pergunta por quê, pastor? Hoje nessa bancada nós estamos em um dia especial. Estamos uma bancada com um dos camaradas que tem o meu respeito. E eu digo camarada com respeito, claro. Mas eu vou apresentar o quilate dele. Antes de falar do meu convidado, antes desse bate-papo, se você não se inscreveu nesse canal, no hashtag Pergunta Por Que, esse podcast especial, faça sua inscrição aqui no YouTube, comente, compartilhe. E você que está nos escutando aí em plataformas como Deezer e Spotify, você precisa compartilhar esse áudio a mais pessoas. Até porque esse podcast é especial. Nós vamos falar sobre a alma. Em um tempo que algumas pessoas têm levantado um tabu, nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas, vamos falar sobre o remédio da alma. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que o ser é dotado de 3 princípios básicos: corpo, alma e espírito. Enquanto o corpo é o centro das sensações, tato, olfato, paladar, visão e audição, a alma é o centro das emoções. Então nós vamos falar sobre emoções. E aproveitando esse programa especial, estou recebendo meus estúdios, ele que é médico, psicólogo, com especialização, psiquiatra, o currículo dele é vasto, uma qualificação absurda, e acabou de lançar o seu mais novo livro, A Vida Além da Dor. Isso mesmo, Vida Além da Dor. Eu vou te falar uma coisa, eu sou amante de livro. E nós vamos bater um bate-papo com ele, Dr. Braz Gondim. Que bom recebê-lo em nossos estúdios, doutor. Pastor Adson, para nós é uma honra enorme, uma satisfação poder estar aqui com essa audiência tão qualificada. Puxa vida, é muito bom poder estar aqui, tendo essa conversa com o senhor, e com certeza vai ser de muita utilidade para quem nos assiste, para toda a tua audiência. Espero ser útil. E é um prazer, meu amigo, te rever. Parabéns por tudo isso aqui, por tudo isso que Deus tem te confiado. Eu não o conheço de agora, eu tenho visto a tua trajetória ao longo dos anos e tenho visto como Deus tem te entregado coisas tão especiais. Parabéns por toda a equipe, toda a produção. Pastor, muito bom poder estar aqui. Que bom receber, não só receber um amigo, não só receber uma referência, mas receber o meu médico. É isso mesmo. É isso mesmo. Receber seu psicólogo, seu psiquiatra é acima de todas as expectativas. Bom receber o senhor aqui. E eu queria começar esse bate-papo falando sobre esse bebê que nasceu. Perfeito. A Vida Além da Dor, superando o vazio e o trauma. Perfeito. Dá uma sinopse desse livro. Vamos começar com a primeira pergunta. Conte para nós um pouquinho sobre este livro. Perfeito. Esse livro surge... Tem uma premissa. A minha esposa também é médica e a gente conversa em casa uma máxima que até hoje a gente se questiona se isso é verdade. Dizem que um médico escolhe essa área de atuação para se tratar com algo, sabe? Se tratar com ela de alguma coisa. Eu penso que as nossas habilidades estão muito próximas das dores que nós carregamos, como diz o autor americano Stephen Malesek. Esse livro ele vem como uma necessidade, pastor, em primeiro lugar porque esse tema trauma emocional, de certa forma, é como os demais temas que caem no domínio público. Todo mundo passa a ter um certo conceito, uma opinião sobre o tema. Na verdade, essa opinião superficializa e acaba deturpando o conceito da coisa. Então, esse tema trauma emocional, na verdade, acerca dessa ferida da alma humana, essa dor existencial profunda, acaba por ser uma necessidade. Na verdade, quando nós lidamos com sintomas ou quando nós falamos de diagnósticos, há uma dor existencial profunda por trás disso que as pessoas acreditam ter. Porque hoje tem o Google, todo mundo entra lá e tira suas dúvidas, etc. Mas quando nós falamos acerca do trauma emocional, né, que na verdade é isso que se debruça, é isso que, não só o livro, mas a minha carreira hoje eu tenho dedicado a este tema. Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre autores médicos brasileiros sobre esse tema. Eu não encontrei nenhum, não quero aqui ser leviano e dizer se tiver, realmente eu não encontrei, mas eu devo ser o primeiro autor médico falando sobre o tema. Claro, existem outras obras, mas, porém, um médico falando sobre esse tema, acredito eu ser o primeiro, se eu não estiver enganado. Mas
essa experiência da ferida da alma humana, ela é o cerne de tudo que está acontecendo agora na humanidade. Você parar para ver, principalmente depois da pandemia, todas essas demandas, todas essas questões que têm se desenvolvendo e abordar, falar o que é, trazer para uma experiência mais prática, tudo isso enriquece, claro, e colabora para a nossa sensação de bem-estar, para a questão da nossa saúde emocional, a nossa alma num contexto geral. Lembrando sempre que o Dr. Braz é cristão, evangélico, Perfeito. tem toda uma estrutura. E aí eu queria, aproveitando, depois que o senhor fala, a Vida Além da Dor, Superando o Vazio e Traumas, uma obra escrita pelo Dr. Braz, nós vamos bater muito papo sobre isso, alguns capítulos desse livro que já me aguçaram aqui. Eu queria que nossos telespectadores e ouvintes pudessem desfrutar desse conteúdo. Mas uma das coisas que eu queria já começar polemizando, o senhor sabe que não é minha área polemizar, né? Nem um pouco. Doutor, não um pouco. Doutor Braz, a pergunta é, qual é o casamento, ou o acesso, o tabu Sim, da igreja e a psicologia e a psiquiatria? perfeito. Por quê? Vamos lá. Ainda existem pastores Sim. que acreditam que depressão, ansiedade, burnout, entre outras doenças da alma, podem ser literalmente expulsas por demônios, porque isso, no mínimo, é possessão demoníaca. Perfeito. O que o senhor acha sobre essa mentalidade arcaica? Ou essas pessoas têm propriedade no que estão falando? É demônio ou não é, doutor? Vamos lá. Pastor Adson, o público religioso, claro, alguns segmentos, principalmente, vamos lavar a roupa suja nossa da casa, Isso. nós pentecostais, vamos falar assim. Se prepare no podcast. Pergunta por que Dr. Braz vai começar a lavar a roupa. Vamos lá. Nós temos a ideia que a experiência daquilo que nós chamamos de cura emocional, de bem-estar, de mudança do espectro emocional é uma experiência mística. Uau. É uma experiência do oculto. É uma experiência do transcendente. E eu não penso que isso seja assim. Eu não estou invalidando a ideia de que pessoas possam ter tido experiências extraordinárias e entraram em uma reunião de uma forma e saíram de outra. Claro. Eu não estou invalidando isso. Porém, essa ideia de ser liberto, essa ideia dessa ruptura dos aspectos da nossa antiga natureza, esse conhecimento, a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um tipo de cura interessante, porque a cura pelo conhecimento da verdade exige a minha participação. Então ela é indigesta para o pensamento místico, porque geralmente a cura ela é cara e se envolver com ela dá trabalho. Uau. Repete, doutor. Eu acho que é importante essa frase. Essa ideia, a cura, se conhecereis a verdade vos libertará. Existe a experiência do místico, eu não estou invalidando, Uau. eu acredito nessa possibilidade. Porém, a cura pela libertação do conhecimento, pelo desenvolvimento, pela ideia, ela é uma cura cara, porque ela exige a minha participação. Então, por mecanismo de defesa, eu posso, às vezes, algumas pessoas passam a invalidar esse conceito de que a revelação da palavra, o meu envolvimento em conhecer a verdade, entende? Conhecendo a verdade, eu acabo me conhecendo e tendo uma experiência nesse sentido. Quando chega nesse ponto, algumas pessoas passam a invalidar esses pensamentos. Eu gosto de pensar assim, a ciência ela é muito útil em constatar. Nós vemos padrões de comportamento, nós vemos sintomas que se manifestam. É claro, a ciência ela tem o poder de concluir tudo? Não. A ciência não tem o poder de concluir tudo. No final das contas, são as nossas convicções que geram conclusões substanciais. Uau. Tem um autor americano chamado Thomas Ora que ele diz algo bem interessante. Ele vai dizer que todas as abordagens psicológicas que buscam curar o homem, que ignora o homem no contexto de imagem e semelhança de Deus, por fim se tornarão insuficientes. Uau. Por que a cura, se a vida é tão breve? Por que o sorriso, se ele tem fim? Por que o existir, se nós somos escravos do tempo? Nesse ponto, a fé ela se sobressai. Então, esse questionamento de dizer é alma, é corpo, é espírito, é um questionamento
ele é importante nas primeiras etapas, nos primeiros passos. Depois, quando a identidade se forma, nós nos tornamos seres únicos, e é aqui que a coisa muda. Então, eu penso que essa rivalidade que muitas vezes a igreja tem com relação a isso, vale dizer que muitas críticas... Uma resistência, Mas, pastor, muitas dessas resistências, às vezes, são legítimas. Porque tem um ponto. Qual é? Tem a turma que demoniza toda a experiência. E também... E tem a turma que psicologiza toda a experiência. Uau, não consegue viver um equilíbrio. Eu digo que não é bem um equilíbrio, porque é cômodo. Quando eu digo que o problema está fora de mim, é fácil dizer que é o demônio. Uhum. Ou quando o problema está fora de mim, é fácil dizer que é o diagnóstico. Uma vez chegou uma moça na minha sala, no meu consultório, e ela começou a falar dos seus problemas, e ela já foi dizendo assim, é porque o meu pai tinha, o meu avô tinha, o meu marido tem, então, entende? É como se houvesse um determinismo genético aqui. Automaticamente eu já sei o que eu tenho. Então, esse posicionamento é muito nocivo, né? É aquela coisa, não vai ser mais assim, Israel. O pai come o filho que embota os dentes, não é assim? Isso. Então, esse determinismo acerca dessa experiência pessoal, eu particularmente eu não acho saudável. Não invalidando a herdabilidade genética. Eu falo sobre isso no meu livro, inclusive, sobre como a genética pode interferir, em qual é esse caminho que percorre. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco, que é bem interessante. Porém, toda experiência de cura, e aqui vale dizer... tanto para o público religioso e para o público que também não é religioso. Católico, espírita, que todos aqui assistem meu programa. Perfeito. Fazer essa divisão, ela não é tão necessária quanto parece. Eu penso o seguinte, pastor Adson, Deus não se coloca como resposta para todas as nossas dores emocionais. A Bíblia diz que Deus viu a solidão do homem. Não tinha pecado, não tinha nada imperfeito. Mas viu que não era bom andar sozinho. Ele amargou uma angústia. Olha que interessante. Eu falei sobre isso recentemente numa mensagem minha. Deus não responde isso dizendo, já sei, vou visitar ele 3 vezes ao dia. Vou aumentar o número de visitas para ele não se sentir mais sozinho. Não. Eu vou fazer, sabe... Deus, ele coloca uma outra... Ele não se coloca como resposta para todos os nossos dilemas. Ele cria alguém para ele possa se relacionar. Perfeito. Porque existem níveis de cura que exigem a minha participação. E envolvimento. O nada mais é do que o senhor está tratando conosco aqui é o equilíbrio que falta na igreja. Exemplo, a experiência do culto é uma experiência maravilhosa. A partir do quê? Se eu tenho um problema gástrico ou cardíaco e eu tenho uma doença, eu vou ao culto. Orar a Deus, buscar a Deus para que Deus possa me curar. Perfeito. Isso eu vou na terça. Eu vou, oro. Mas na quarta-feira, se eu tiver um exame a realizar ou uma consulta com meu cardiologista, na quarta-feira eu vou. E se tiver que passar por um procedimento cirúrgico, farei. Mas é possível que nessa quarta-feira, enquanto eu faço o exame, ele possa diagnosticar que eu recebi a cura na terça. Perfeito. Mas se eu não recebi a cura na terça, eu vou me envolver com a cura na quarta a partir de uma cirurgia. Sem problema nenhum. É sobre isso, não é isso? Sem problema nenhum. A gente tem facilidade de digerir esse processo na perspectiva física, mas temos dificuldade de digerir esse processo na perspectiva de doenças psicossomáticas emocionais. É desse jeito que o senhor está querendo dizer? Perfeito. Eu sempre digo o seguinte, às vezes nas igrejas que eu tenho ministrado, nas palestras que eu tenho dado, algumas pessoas perguntam, Deus cura? Deus cura a depressão? Deus cura a ansiedade? Algumas pessoas, às vezes, de uma forma até irresponsável, participam às vezes, até alguns eventos e a pessoa recebe... Eu já vi muitos casos de pessoas que abandonaram o tratamento. Medicamento, sem fazer o desmame. E sem uma orientação médica, e o final foi desastroso. Né? Eu estou falando de suicídio, estou falando de coisas realmente muito graves, de surtos, enfim. E eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, se foi Deus que te curou, ele não divide a glória dele com ninguém. Entendeu? Vai no teu médico e ele vai saber identificar os sinais dessa cura de forma mais clara, mais evidente. Clínica, né? Claro, não estou falando apenas do aspecto da saúde mental, mas estou falando se o caroço sumiu, o médico vai constatar, que ele vai fazer um exame, não está mais lá, os marcadores dos exames laboratoriais vão mudar. Você vai ter uma oportunidade muito maior de glorificar a Deus, de evangelizar, falar do poder de Deus para o teu médico. Você vai chegar na sua igreja mostrando o antes e o depois. São tantas coisas, né? Então, eu acredito que Deus ele tem várias formas de agir. Quer dizer, doutor, que uma pessoa que teve uma experiência em um culto com um líder
que lhe faltou maturidade, fez essa pessoa sair do tratamento que estava tendo, ou de uma depressão, ou de uma ansiedade, uma síndrome do pânico, gerou essa pessoa crises maiores até a ponto de suicídio. Perfeito. Conta um pouquinho sobre isso para nós. Um caso, eu tenho mais tempo de psiquiatria hospitalar do que de faculdade de medicina, então a gente acaba vendo muita coisa. E um dos casos que chegou para mim, eu me lembro uma vez, foi um rapaz que havia abandonado o tratamento do HIV. E ele já havia abandonado por algum tempo, porque ele havia o entendimento de que ele foi em uma reunião e declararam uma cura e ele não houve um acompanhamento. Ele não diagnosticou para dizer, você foi curado, mas ele disse, eu fui curado, não precisa nem disso. Perfeito. Pastor Adson, Deus não vai dividir a glória dele com a dipirona. Não vai. Se você está com dor de cabeça, você tem que ir no oftalmologista, porque a maioria dos casos de cefaleia são origens oftalmológicas, é falta de óculos. Então, Deus, cura a minha dor de cabeça, sabe? Faz a tua parte, vai identificar quais são as tuas demandas, as tuas fragilidades. Então, acontece, não só, a gente está falando no ambiente religioso, claro, mas vários eventos de palestras corporativas, eventos motivacionais, a gente escuta relatos, né, de situações nesse sentido em que se estimula aí a interrupção precoce. E essa pessoa, esse paciente que interrompeu, chegou a óbito? Sim, mais de um caso, né? Então, por exemplo, pacientes bipolares em que muitas vezes acontecem viradas de mania, né? É como se fosse realmente uma alteração importante do comportamento sem a medicação. Porque parou por conta da interrupção da medicação. Então, assim, existem prejuízos para a pessoa, existem prejuízos para a família. Às vezes esse paciente ele tem que se submeter a uma internação. Então, sabe, a gente tem essa dificuldade. Será que eu me sinto menos? Eu sou menos espiritual se Deus não me curar de uma forma sobrenatural? Né? Será que eu sou menos amado por Deus por causa de uma situação ou de outra? É claro, eu não estou aqui romantizando. Isso aí. Existe uma hipermedicalização. Por um lado, existe esse pensamento, mas existe também um outro lado em que todas as questões existenciais, motivacionais, pessoais, muitas vezes são buscadas por estímulos externos. E muitas vezes aqui também a medicação às vezes entra de uma forma não tão indicada assim nesse sentido, né? Então esses excessos eles acontecem de todos os lados. Esse equilíbrio que o senhor menciona, ele é fundamental. Eu acho que isso faz parte da maturidade. O grande ponto é ser autônomo para dizer, olha, eu preciso, como o livro que o senhor escreveu recentemente, que eu tive o prazer, né, de prefaciá-lo, né, a questão de dizer, eu preciso de ajuda, eu carrego dores que eu não sei explicar. Na verdade, essa é uma das principais definições de trauma emocional. Pessoas que apresentam angústias, está tudo bem com a vida dela, sua vida, sua carreira, sua família, seu ministério, nada aparentemente estranho acontecendo, mas ela de repente acorda de manhã e a vida dela não é agradável, ela não tem motivação, ela sente um vazio. Existe um termo para isso, a gente chama de alexitimia, né? A dificuldade de explicar a origem das minhas angústias. Qual é o nome, doutor? Alexitimia. Alexitimia. E a gente vê isso até mesmo nas Sagradas Escrituras. Em Salmo 42, o salmista vai dizer, porque te abates, ó minha alma. Você vê Paulo em Romanos também fazendo reflexões de caráter filosófico de uma maneira muito profunda, indagando a origem da motivação das suas ações, dos seus sentimentos, das suas intenções, a motivação. Então, a experiência da ferida emocional, que a gente, inclusive, que eu abordo no livro, a questão do trauma emocional, é o grande dilema, a ruptura central da identidade humana. E, a partir daí, todos esses sintomas vão se manifestando. Quadros depressivos, quadros ansiosos, melancólicos, motivacionais, enfim. Então é bem interessante. Nós estamos falando do tabu, a igreja e a psicologia, a psiquiatria. Eu estou recebendo aqui um dos brilhantes médicos da área, Dr. Braz Gondim, lançando o seu livro A Vida Além da Dor. E eu queria fazer uma pergunta abordando esse livro. Existe vida além da dor? Mas antes do Dr. Braz Gondim me responder, existe vida além da dor? Eu queria contar um caso pessoal para vocês, aproveitando ele que está aqui. Eu fui criado pelos meus avós até os 5 anos de idade. Eu sou natural do estado do Pernambuco. Dr. Braz Gondim é do estado do Ceará. Perfeito. Nós somos nordestinos.
Perfeito. E eu fui criado aos 5, 6 anos com os meus avós. E naquela época, meu pai e minha mãe residiam em São Paulo. Depois eles me trouxeram para São Paulo e foi aqui onde eu fui educado, formado e etc. Aos meus 18 anos de idade, 17 para ser preciso, meu pai e minha mãe viveram um divórcio. E naquela época, aos 17 anos de idade, eu era cristão, o único cristão da minha casa. E eu tive que assumir a casa como pai da casa, como homem da casa, porque o meu pai expulsou minha mãe, eu e mais 3 irmãos de casa. Fomos morar em uma casa com 2 cômodos, ou um cômodo e um banheiro. Eu me lembro que dia 15 de janeiro, na data que eu completei 18 anos de idade, eu cheguei do trabalho e minha mãe sentou comigo em lágrimas e disse: meu filho, eu fiz um voto com Deus. E eu fiz um voto com Deus que revelaria essa história a você quando você fizesse 18 anos. Eu sei que não é um dia oportuno, não é um momento oportuno, mas eu preciso cumprir esse voto. E naquele dia, minha mãe me abriu o coração e disse: a pessoa que você chama de pai, que você é registrado, não é seu pai. Quando eu casei com ele, eu estava grávida e eu tive que preservar. Aquilo gerou um trauma absurdo em mim. Tanto que o senhor foi o responsável de me ajudar a gerir isso. Por quê? Porque dos 18 anos para cá, a minha tolerância sobre mentira e desconfiança aumentou absurdamente. Isso gerou uma ferida absurda. Até um dia, hoje eu tenho 40 anos de idade, há um tempo atrás, eu acordei desmotivado, literalmente, como o senhor disse. E o senhor foi a pessoa que começou a me ajudar a dar sentido sobre isso. A vida além da dor. E a terapia, a conversa, diagnosticar os pontos e as feridas e sanar essas feridas me ajudou a atualizar o Adson que eu sou hoje. Assim como Sigmund Freud dizia, assim como o corpo sangra, a alma sangra. Então eu vivia sangrando desde os meus 18 anos de idade, levantando barreiras, levantando colunas e não acreditando mais em pessoas, sempre achando que alguém poderia me trair, alguém poderia estar me mentindo, ou alguém poderia estar me violando o meu direito. E obrigado, porque o teu livro é muito mais do que uma teoria, e eu posso recomendar. Existe vida além da dor, e obrigado por o senhor me ajudar a vencer as dores e os traumas. Eu sou um homem resultado das suas pesquisas e das suas inteligências e habilitações que Deus lhe deu. Pergunta, doutor, existe vida além da dor? Puxa vida, eu fico muito feliz em ouvir isso, pastor Adson. Meu amigo, nós somos impelidos à versão que Deus guarda de nós mesmos. Nós somos arrastados, nós somos tragados da inércia pela ideia da possibilidade. Vida além da dor não é assim como o cristianismo, não é uma experiência de recreação emocional. Ao contrário do que se parece, o cristianismo é uma das religiões, um dos pensamentos, é uma forma de enxergar e viver a vida mais desafiadora que existe. Porque ela aponta todo o nosso olhar para as coisas que nós mais queremos esconder. Porque o nosso ego, a nossa ideia de si, ela é de uma forma muito sutil. O coração é enganoso. E muitas vezes, se nós não formos impactados, e aqui eu acho que essa é a ideia, quando você... hoje eu estava lendo a carta de 2 João com meus filhos, antes deles irem para a escola, e era a versão da linguagem atual, era no capítulo 2 para o capítulo 3, e dizia assim que, na versão dizia, nós não sabemos o que nós vamos ser no futuro, mas uma coisa nós temos certeza, nós iremos nos parecer com ele. Uau. E eu dizia, meu filho, não tenha medo do que vai acontecer. Meu filho tem 9 anos, minha filha tem 10 anos, claro que, graças a Deus, eu e a minha esposa e a Fernanda, a gente se esforça bastante para ser o melhor que nós conseguimos ser, mas tanto como o senhor, eu também tive esses traumas e essas feridas profundas, e o que eu digo é que essa vida além da dor é uma vida que Deus ele projeta essa versão dele de nós.
né? Ele projeta essa vontade dele que é boa, perfeita e agradável, porque todo ser humano, por mais dolorosa que tenha sido a sua história, lá no mais profundo do seu interior, tem uma imagem dele que é possível. Eu sei que eu não sou isso que falam a meu respeito. Eu sei que eu não sou esse descarte por conta da ausência do meu pai. Ele é quem perdeu. Bom. Eu sei que eu não sou essa invalidação. Eu sei que eu não sou essa censura. Lá no meu interior, por mais que haja momentos de lágrimas, sentimentos de dúvida, por mais que hajam dificuldades, existe uma centelha de vida lá no nosso interior que se conecta com esse propósito. Nós sabemos que, de alguma forma, nós carregamos algo especial. E é justamente isso que nos impulsiona adiante. O grande desafio, Pastor Adson, é nós sabermos identificar essas gratificações tardias. A maturidade, o desenvolvimento, o crescimento, as conquistas serão sempre gratificações tardias. E essa nossa vida além da dor, esse grande desafio é aceitar essa gratificação tardia. É eu dizer, eu silencio acerca do tempo que eu não tenho controle sobre ele, eu aceito aquilo que eu não posso controlar, eu não compreendo por que eu passei por isso, por que eu fui violado, por que eu fui abandonado, eu não entendo isso, mas de alguma forma eu compreendo que no tempo certo essas coisas vão fazer sentido. O fato do amor de Deus ser uma obrigação não significa dizer que Deus tem carências afetivas a ponto de obrigar o ser humano a amá-lo. Amar a Deus é uma série de outras ferramentas além do afeto. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus, não importa o nível de dúvidas que o ser humano carregue na sua própria história. O amar harmoniza essas dúvidas no momento da inércia. Quando o apóstolo Paulo... Eu gosto de olhar uma coisa que o senhor faz brilhar. O senhor é um grande exegeta dessa nação, tem uma leitura, tira o leite de pedra dos textos, né? Eu não gosto de chamar, às vezes eu me provoco, não é que eu quero inventar coisas novas, mas é uma coisa que a gente aprende também com o Senhor. Eu não penso que 1 Coríntios é o capítulo, 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, eu não vejo dessa forma. Também não. Ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, etc., ainda que eu dissesse aos montes, fizesse sinais, etc., sem amor nada seria. Ele está trazendo o amor como uma ferramenta de autoanálise poderosa, porque ele está dizendo que é possível falar em línguas, fazer milagres, fazer grandes coisas sem o amor. Se ele está dizendo ainda que significa dizer que é possível. E esse aqui é o grande critério de autoanálise pessoal, de autoanálise das minhas dores, por que eu tenho as ações que eu tenho, por que esse meu modelo de vida religiosa se manifesta dessa forma. É o amor justamente que faz esse desafio da autoanálise, é o amor em Romanos 8:28, que harmoniza as coisas que eu não entendo da vida, é o amor que vem em segundo lugar em Êxodo capítulo 20, porque o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, significa dizer que não existe amor sem que antes não haja prioridade. Você não pode falar de amor sem que antes algo seja prioridade para você. Existe toda uma organização psíquica dentro desse conceito. A gente vai falando, a gente até acabou, vai entrando nessas questões da palavra, a gente vai embora. Mas a vida além da dor é essa versão de Deus que está nele, que ele faz questão que você sinta que ela existe. Então a vida além da dor é conhecer o Deus do amor. Perfeito. 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo vai fazer 3 pilares importantes sobre o amor. Ainda que eu doasse, ainda que eu agisse, doasse e fizesse autodoação, se eu não tiver amor. Então eu posso ter ação, doação e autodoação. Ação, doação e autodoação. São 3 pilares. Ele diz assim, você pode ter ação, doação e autodoação, mesmo assim não amar. Isso totalmente vai contra a pós-modernidade. Porque hoje a gente acha que o indivíduo que age, ama. Que doa, ama. E quem faz autodoação, ama. Porque ele diz, ainda que eu queimasse o corpo, autodoação. Perfeito. Ainda que eu distribuísse, doação. Ainda que eu falasse, ação. Então ele está dizendo, ainda eu posso ter ação, doação e autodoação e não amar. Por quê? Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos só de língua, nem de palavra, mas de obra e verdade. Perfeito.
Então, a vida além do amor, quando nós encontramos o verdadeiro amor, que é Deus. Meu Deus do céu. E é só em Deus que essa nossa identidade, ela de certa forma, ela se apresenta. Às vezes as pessoas ficam... Às vezes meu filho pergunta, pai, Deus existe? E eu respondi, filho, você precisa de tempo. E não desista de conhecê-lo. Eu abri Jeremias 29:3 para ele e falei, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu digo para ele, você tem um potencial extraordinário. Você não usou 5% do seu potencial para buscar verdadeiramente ter essa fome, essa sede. Então você não pode dizer que ele existe até que essa fome, essa sede sejam muito bem exploradas. Yeah. Pastor Adson, ouvindo o senhor falar aqui, a questão dessa identidade humana, esse é o grande prejuízo das feridas que nós carregamos. Esse é o grande prejuízo. Cicatrização além das feridas. Perfeito. Na verdade, o nosso conceito de realidade e de identidade se manifestam em áreas muito específicas do cérebro. Nós temos o nosso córtex medial e nós temos uma área mais ventral do córtex. Essa medial é responsável pelo conceito da noção de realidade que nós temos, é onde se manifesta muito ali a nossa memória autobiográfica. Sim. E essa parte ventral do córtex é onde se apresenta o que as pesquisas indicam, onde se manifesta esse nosso conceito de identidade. E tudo isso tem um reflexo muito profundo na nossa capacidade de falar de forma propositiva, edificante, positiva. Quando nós falamos de trauma emocional, nós estamos falando da perda de um recurso muito importante. Qual é? O poder da palavra. O poder da palavra. Então, alguém que viveu um trauma profundo, ele perde, a maioria das vezes, o poder da palavra, da fala. Da fala, do agir. Porque Exato. o seu agir, ele deixa de falar como um protagonista e começa a falar como um vítima. Na verdade, quando nós falamos de poder da fala, é justamente a censura da identidade. Eu não poder falar o que penso, o que sinto, explicar, colocar essa minha inadequação em um lugar na mesa sem medo de ser censurado, rejeitado. Inclusive tem um capítulo aí que eu falo sobre trauma e vergonha. E trauma sem palavras. E trauma sem palavras, que é justamente Capítulo isso. 9, trauma sem palavras. Exato. Então, essa incapacidade que eu tenho de falar, ela é o cerne. Então, quando nós falamos acerca de cura e de tratamento, nós estamos devolvendo à pessoa a autonomia de poder falar, de se sentir segura, autônoma emocionalmente acerca daquilo que aconteceu. Porque quando nós... A pessoa se fecha e, se fechando, ela se sente literalmente não validada na sua fala e por isso ela se fecha e não fala. Perfeito. E o nosso cérebro é impressionante. A nossa natureza caída, vamos chamar dessa forma, eu falo assim porque, sem parábolas aqui, o nível da conversa. A nossa natureza caída, nós temos habilidades que havia um propósito. Por exemplo, a tristeza tem um propósito. Imagine se eu fizesse algo ao Senhor, contra o Senhor, e eu não me sentisse triste por isso. Então, o objetivo da tristeza é nos conduzir ao arrependimento. Então, ela tem o seu lugar. Que é a reflexão. Perfeito. Assim como, por exemplo, quando nós falamos de ansiedade, a ansiedade, o seu propósito original era nos gerar um estado de alerta. Que não é excesso, é ansiedade no seu ponto... Perfeito. Então, quando nós falamos, por exemplo, de elementos que evitam novos traumas, uma das coisas, segundo muitos autores, é a nossa capacidade de estar vigilantes, alertas. Por isso que a Bíblia diz, sejam prudentes como a serpente. Porque a serpente é o único animal que não morre com seu próprio veneno. Então, quando nós falamos de trauma, nós estamos falando da perda, da deturpação das nossas principais habilidades. E quando nós falamos que existe essa perda da fala, o nosso cérebro, por conta dessa situação tão caótica, essa catástrofe, tudo isso que aconteceu na vida de alguém, ele passa a ter uma perspectiva negativa, fatalista. O nosso cérebro ele é muito mais apto a guardar informações negativas do que positivas. Há até uma boa intenção nisso, ele quer evitar novos eventos como aquele.
Mas essa capacidade, infelizmente, esse efeito colateral de todos os dilemas que nós passamos, faz com que a gente vá fazendo registros negativos ao longo da história. E tudo isso vai deformando a nossa identidade, trazendo um conceito de realidade negativo, porque eu posso dizer, eu posso falar, fui abandonado, eu posso dizer, foi livramento. Foi livramento. Eu posso dizer, a porta se fechou, eu posso dizer, Deus tinha algo melhor para mim. Eu posso, como diz Daniel Kahneman, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou as histórias que eu escolho contar. Uau. Então, ou eu vítima ou protagonista. É uma prerrogativa minha. Eu que defino isso. É a vida além da dor. Eu estou no podcast, #pergunta por quê. Nessa bancada especial, estou recebendo o Dr. Brás Gondim. Estamos falando do seu novo livro, A Vida Além da Dor, Superando o Vazio e o Trauma. Nós estamos falando de traumas. E eu queria falar um pouquinho agora, doutor, sobre trauma e a personalidade do indivíduo. É possível, depois de um trauma, a personalidade do indivíduo ser afetada? Ótimo, vamos lá. Deixa eu só para ficar claro, para você que está me assistindo aqui agora, assistindo essa conversa, as pessoas, a gente está falando aqui usando esse termo, trauma. Deixa eu falar uma coisa para você. Trauma não é apenas a violência, o acidente, o grande evento. Na verdade, trauma, existem estudos que demonstram que uma criança que foi negligenciada pelo seu pai, as sequelas emocionais e psicológicas a longo prazo apresentam os mesmos sintomas, né, os mesmos marcadores do que uma criança, por exemplo, que sofreu abuso na sua infância. Bom. Então, trauma emocional, gente, é qualquer coisa que esteja acima da minha capacidade de lidar com ela. É um distúrbio relacionado ao nosso sistema de estresse, quando perdemos o nosso equilíbrio, a nossa ferramenta, a nossa habilidade de regulação emocional. E aí eu explico no livro os níveis onde essa nossa forma de lidar com o estresse vai se comprometendo nas mais diferentes camadas de relacionamento, nas mais diversas camadas de comportamento, e é justamente nos relacionamentos onde nós vemos os principais sintomas dessas feridas emocionais. Trauma e personalidade. Isso. Ouvi muitos autores falarem sobre o que é personalidade. Primeira definição, né? Eu queria muito que o senhor fosse preciso aos nossos ouvintes Vamos e lá. telespectadores, personalidade. Perfeito. Depois, trauma e a personalidade, porque é uma confusão. Se confundir personalidade com temperamento, com caráter, é uma salada. Perfeito. É ou não é? Tudo é distinto? Vamos lá. E aí alguns vão dizer, não, mas porque eu sou sanguíneo, eu sou colérico, e aí as pessoas... É bem interessante isso. Os atores de teatro da Roma Antiga, quando eles iam interpretar os seus papéis, eles usavam máscaras. Nessas máscaras tinham orifícios, buracos na boca por onde eles respiravam e por onde eles recitavam as falas dos seus personagens das peças de teatro. O buraco por onde saía o som e por onde eles respiravam se chamava personaere. Personare. Isso. E depois, que seria por onde sai o ar, a tradução. E depois para o português, foi ficando personagem e depois personalidade. Em outras palavras, a personalidade é a nossa interpretação por trás das nossas máscaras. Que é isso? É quando... Me dá uma caneta pra mim, Ivan Justino. Vamos, Ivan, eu tô aqui, Ivan. Pessoal, o podcast é ao vivo. Me dá a caneta. Essa é a caneta, Camila? Você tá de brincadeira, Camila? E... Essa é a minha personalidade. Vai, Perfeito, doutor. vamos lá. Então, qual é a minha ideia? Quando alguém me ofende com palavras, como que eu me sinto? Quando alguém me fecha no trânsito? Quando alguém silencia a minha pergunta? Como que eu interpreto isso? Como é que eu projeto isso? Daí faz todo sentido agora, doutor. Perfeito. Faz toda personalidade. A base da máscara onde se projetava, onde o autor projetava a sua fala, personalidade. O que eu faço quando eu estou reprimido? Meu Deus do céu. E como que o trauma entra? Então, por isso, às vezes, eu faço lives diárias, todos os dias, 7, 3 da manhã, eu estou lá na minha... E trauma e temperamento é a mesma coisa? O temperamento, pastor, é o tom emocional da personalidade. O tom emocional da personalidade. Exato.
Então, quando a gente fala, ele é mais agressivo, ele é pavio curto, ou seja lá qual for a definição, essa mais conceitual, colérico, fleumático, enfim, ou então outras definições, o ponto é que não existe só uma definição acerca dos temperamentos, tá, gente? Então, as pessoas perguntam, doutor Braz, etc. As pessoas, inclusive, falam assim, puxa, eu estou tendo uma crise conjugal porque eu sou sanguínea, eu sou colérica e o meu marido é melancólico. Como que resolve isso? Uma vez eu fui num evento de casais e eu terminei, alguém levantou a mão. E a minha resposta... Posso dar essa resposta aqui? Pode, fale! Gente, o temperamento, tá? A personalidade, nunca foi um critério sine qua non que garanta o sucesso de um relacionamento. Nunca foi. Uau. O que garante o sucesso de um relacionamento é o comum acordo. Uau. E não o seu temperamento. São os dois desejarem a mesma coisa. Eu sou cearense. Yes. A minha esposa é japonesa. Nós somos completamente diferente. Um é pavio curto, sanguíneo e a outra é calminha, e etc. Então, quando nós falamos de essa questão do comum acordo, é claro, aí aqui a gente vai fugir um pouco do assunto, não quero, deixa para outro dia, mas quando a gente fala de trauma e personalidade, é porque o senhor mesmo falou, quando eu descobri isso, eu passei a não confiar mais nas pessoas. Quando eu vi isso, quando eu descobri isso, toda essa minha noção de realidade, ela caiu por terra. Né? Aquela expressão, eu perdi a fé na humanidade, é o que alguns dizem, né? Assim? Literalmente. Literalmente. Então, essa nossa forma de interpretar a vida é completamente influenciada por essas marcas que vão permanecendo no nosso corpo, na forma como essa neuroplasticidade se desenvolve, na forma como nós nos lembramos e falamos acerca da nossa história, na forma como nós nos relacionamos. Então, dizer que alguém é colérico porque nasceu colérico, dizer que alguém é sanguíneo ou melancólico porque nasceu melancólico, precisa também compreender outros aspectos do desenvolvimento humano que não seja tão exclusivista, porque é fácil, é um mercado. Se eu digo que existem X tipos de pessoas, X linguagens para afeto ou aquilo outro, você está gerando um nível de identificação com o público que despessoaliza, e eu penso que não existe uma linguagem, não existem X, 10, 15, existe uma única, você é único, cara. Uau. Você não é uma legião. Perfeito. Porque senão a gente vai cair literalmente na problemática quando Jesus chega em Gadara e Jesus pergunta: quantos vocês são? Vários. E aí o problema hoje é que a gente está vivendo literalmente gente com distúrbio de personalidade. Eles são várias pessoas, mas não é ele. Perfeito. Inclusive o maior capítulo desse livro chama-se Trauma e Dissociação. Uau. Que justamente eu falo bastante sobre isso, porque uma das características do histórico de traumas emocionais não resolvidos... Dissociação. Exato, dissociação. É quando nós nos compreendemos em áreas. E nisso aqui a gente precisa fazer uma autocrítica, porque eu já fui Claro, para fins didáticos, nós falamos sobre áreas, sobre partes, certo? Nós temos nossas funções sociais, empresário, pai, mãe, etc. Nós temos as nossas funções sociais. Mas quando o indivíduo ele só consegue se ver em apenas uma única área da vida, quando ele só consegue ser o empresário, ou ela só é exclusivamente a mãe, ou ela só é feliz quando está em um relacionamento ou namorando, ou o camarada ele só consegue se sentir bem quando ele está com o dinheiro na conta. Quando existem apenas um único atributo existencial que gera motivação no indivíduo, tem um autor americano, ele vai chamar de fragmentação dessa identidade, dessa personalidade. E aí o indivíduo ele só se vê apenas dentro de um único espectro. Você lembra de Naamã? É extraordinário. Sim. Ele não conseguia se perceber de outra forma, né? Ele tinha que se enrolar nas faixas, se cobrir com a armadura. E aí quando ele procura, aí a moça vem e diz: olha, tem um profeta em Israel. E quando ele chega lá, ele não se vê na condição de necessitado, na condição de quem precisa de ajuda, que precisa de cura, de tratamento. Ele chega com a sua estrutura, com todo o seu garbo, com toda a liturgia do seu cargo, e o profeta
nem aí pra ele, né? Assim, Nem aí. vai lá e faz o tratamento e não recebe. E ele fala, eu pensei que ele ia vir. Porque ele revela a sua personalidade Exato. através da máscara. Perfeito. No meio da rejeição do tratamento. Quando Naaman sai daquele rio, não sai o general curado. Sai a identidade o Naaman sai. Entende? O general permanece como mais uma das partes que integram a identidade do indivíduo. Então, quando nós falamos de trauma e dissociação, uma dessas maneiras de identificar esses fenômenos são pessoas que só conseguem se sentir felizes em uma única área da vida. Tem um relato de caso de uma paciente que eu tive, a mulher de sucesso, trabalhava numa empresa, tinha um ótimo salário, viagens para o exterior constantemente, uma excelente vida familiar e social, mas quando ela não estava em um relacionamento, ela tinha crises de autoestima profundas. Meu Deus. E todas as vezes que ela sumia do consultório, eu sabia, porque ela estava em um novo relacionamento. Ela, doutor Brasil, eu te procurei porque eu estava tão bem, estava tão feliz. Estava em um novo relacionamento. Estava namorando, isso. É a dependência. Exatamente. Então, quando ela não se via na condição de estar em um relacionamento afetivo, todas as outras áreas da vida dela se tornam desinteressantes. Não é mais interessante para ela. Então, é o caso do empresário que chega em casa e ele não consegue vir para casa. Por quê? Porque para ele a maior motivação é sua empresa, seus negócios, Perfeito. sua família em secundário. Ele não está diretamente nas outras áreas da vida. Só uma área da vida dele que funciona para ele. Isso é um sinal de trauma emocional. Por exemplo, o meu caso. Aos 18 anos de idade, eu fui assolapado por essa notícia e em uma das nossas conversas, em uma das nossas bate-papos que o senhor me revelou, eu levantei um muro. Por quê? Porque eu acreditava que, literalmente, minha mãe poderia ter dito para mim antes. Perfeito. Poderia ter me deixado com os meus avós. Só que o senhor conseguiu fazer que eu descobrisse que, no final das contas, minha mãe também era vítima como eu. Tão vítima que ela se anulou para me proteger. E se anulou tanto que eu sou o resultado dessa grande mulher que decidiu emplacar e romper tantas coisas. Superar traumas é literalmente ter a capacidade de visualizar o bem no meio do caos. Exato, exato. Na verdade, as pessoas ficam assim, por que não foi diferente antes? Né? Por que eu não fui para a direita ao invés de ir para a esquerda? Né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não me mudei? Por que eu não comprei aquela geladeira? São tantos questionamentos. E eu costumo dizer o seguinte, naquele momento, era o melhor que tinha para ser feito. Uau. Porque a ideia de morte, o que é a morte? A morte é a perda total de perspectiva de futuro. Isso é a morte. É o relógio implacável correndo contra o tempo e isso não se pode mudar. Por que o inferno é um lugar terrível? Porque nós toleramos o sofrimento. Se eu digo pro Ivan, se eu digo pro Ivan, você vai ficar 15 dias sem chocolate e sorvete, pelo bem da sua saúde. Ele vai compreender sobre isso. Ele vai compreender, mas vai chorar, vai espernear, principalmente Ivan. Mas ele vai aceitar, né? Agora, se não há um propósito, um objetivo claro, né? Por isso que o inferno é um lugar terrível. Não tem um desfecho, não há um propósito para aquela dor. É a vida toda sem chocolate, Ivan. É tipo isso. Então, pastor Adson, quando nós observamos esses fenômenos, essas questões, puxa o passado, por que ela não disse? Por que não disse? Por que não fez? Por que eu não tomei tal decisão? Por que eu não tomei tal decisão? Sabe, ficar parado teria sido muito pior do que aquela decisão que ela tomou. Uau. Não ter feito nada teria sido infinitamente pior. E nós somos compelidos por isso. Na verdade, aquela ideia que nós temos assim, o reino dos céus é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre areia, veio a tempestade e a derrubou, e aquele outro que construiu a casa sobre a rocha, que a edificou, e veio o vento, veio a tempestade e ficou firme. O que a gente tem que entender é que a tempestade bateu sobre as duas casas. Não está imune a problemas. Então, as minhas decisões, não importa a decisão que eu tenha tomado, essa tempestade que me assolou, que você entende, ela teria vindo se você tivesse ido para a esquerda ou para a direita. Tanto faz. Então, não é sobre as decisões, é sobre a forma como nós encaramos as nossas tempestades. Uau.
Entende? Entendi. Quando Abraão disse, Ló, pra onde é que você vai? Você vai por aqui, tá tudo certo. Se você for para cá, eu vou para lá. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Não é sobre a direção, mas a forma como você interpreta a sua vida. Quando ele diz, sai da tua terra para uma terra que eu ainda vou te mostrar, ele poderia ter descido para o Egito, ele poderia ter ido para o outro lado, ele poderia ter ido para absolutamente qualquer direção, que faria sentido da mesma forma. Entende? Então, o trauma é a ideia, aquele sentimento crônico de inadequação, de que a minha vida é algo errado. Eu sou algo errado. Eu sou resultado disso daí, traumatizou. É tão real disso que eu posso fazer dois apontamentos. Steve Jobs, um dos homens mais ricos e de sucesso, morreu. Perfeito. E o grande trauma de Steve Jobs até o final da sua vida era porque ele era adotado. E quem já assistiu o filme de Steve Jobs, se você não assistiu, eu te recomendo. No final ele tá batendo um papo com um amigo. E a grande raiva dele é porque ele achava que a adoção dele era porque literalmente ele foi excluído. Ele era resto. E o amigo olha para ele assim, será que você não passou a vida toda achando que você foi deixado, mas na verdade você foi escolhido a dedo? Extraordinário, né? Tudo depende de como você olha a vida. Por que isso não me sobreveio? Eu queria recomendar aos nossos telespectadores, não sei se o senhor já assistiu, o último filme Flecha. Já assistiu? Flecha é um cachorro? Não, Flecha é um personagem... Flash. Já assistiu? Não, Flash. não vi. Flash. Assistiu o último filme Flash. Esse último filme trata disso da gente estar falando, traumas. Por que isso me sobreveio? Sabe como o filme se dá? Flash é um super-herói, ele corre numa velocidade absurda e ele descobre que ele tem um poder agora, nessa última edição, de voltar ao passado. E aí vai se revelar o passado desse personagem heróico. Qual é o passado? Ele é resultado de um grande trauma. Qual o trauma? Seu pai e sua mãe, eles estavam em casa e sua mãe esqueceu, numa compra no supermercado, um extrato de tomate e ela está fazendo almoço para ele e para o pai e para a mãe. E ela diz bem assim, eu preciso que alguém vá pegar um extrato de tomate. O pai sai para comprar o extrato de tomate, ele sobe, a casa é invadida. Quando ele desce, a mãe dele está morta. Ele disse, se eu voltar atrás, eu consigo ir no supermercado, na compra que a minha mãe está fazendo, colocar um pote de extrato de tomate e o meu pai não vai precisar sair de casa. Se o meu pai não precisar sair de casa, o bandido não entra. Se ele não entrar, minha mãe não vai ser assassinada e eu não vou precisar crescer com ausência materna. Por quê? Porque ele era adolescente nessa época. Ele faz isso. Ele volta ao passado. Vai no supermercado onde ela está e ela está esquecendo o extrato de tomate. Ele, com a velocidade, põe o extrato de tomate no carrinho dela. E verdade, ela não morreu. Só que, ao longo do tempo, ele descobre que o extrato de tomate fez dele não se tornar mais o Flash. O extrato de tomate fez o Batman não aparecer. E sabe o que o Batman falou para ele lá na frente? Todos nós somos resultados dos nossos traumas. Às vezes a gente quer mudar um extrato de tomate, mas é por causa daquele trauma que nós viramos os heróis que viramos hoje. Perfeito. E o Batman, ele é o arquétipo total de uma pessoa que prospera das suas feridas. Uau. Né? Trauma, né? O Batman é um grande exemplo, né? Ele presencia e toda a história dele, os próprios padrões de comportamento, ele mora recluso, ele só tem uma pessoa que confia, ele tem todas as suas ambiguidades, né? Ele se apaixona pela mulher gata. Olha, dá para fazer um curso com análise comportamental, análise do psiquismo do Batman. O Coringa também é um grande, um grande personagem. E foi discutido muito, né? Sim, sim. Pastor, eu quero dizer para a audiência que nos assiste que, apesar de tudo que aconteceu com você, tem algo do Viktor Frankl que eu acho fantástico. Ele vai dizer que Ele vai dizer que normalmente, o Viktor Frankl vai dizer que normalmente nós entendemos por que algumas coisas ruins acontecem com a gente depois de 5 anos. Ele tem essa métrica. Eu penso que nós precisamos entender, nós não podemos subestimar o tempo. Nós não podemos subestimar a ideia daquilo que nós podemos nos tornar. Uau. Quando alguém paralisa, acho que a principal definição de trauma emocional seria um bloqueio em um processo de desenvolvimento. É quando você sonha algo, planeja algo, quer fazer algo e pensa, eu não sou apropriado, possível,
adequado. Tem um livro do Tomás Halik, o padre, ele vai dizer, eu quero que sejas. Eu acho que essa é a melhor forma de dizer eu te amo para uma pessoa ferida. Dizer eu quero que você seja. Bom. Eu quero te dar essa autonomia de identidade. Então, quando nós vemos a partir dessa perspectiva, eu quero dizer para você que passou por questões, por situações, uma das principais orientações para a cura das nossas emoções é vir ao presente. Uau. Estar no presente. A fé é algo que nos impulsiona, não é algo que nos sequestra do presente. Uma fé que nos sequestra do presente não é boa. Não é boa. A fé ela é a turbina, é o que me impulsiona, ela é o que me arrasta, ela é o que me puxa. São as minhas convicções, é o que torna, que constrói o tecido da minha realidade, que constrói o tecido da minha identidade. Isso é fé. Não é uma fé que, ai meu Deus, quando acontecer vai ser bom, quando acontecer eu vou ser pleno. Não, eu não acredito nesse tipo de fé. Até mesmo porque as grandes coisas se manifestam nos microcosmos do presente, ao sendo fiel no pouco, na parte pequena, na miniatura do negócio. Então, todo futuro extraordinário já existe, de alguma forma, no nosso presente. E o trauma, ele ignora, ele faz com que a gente se sinta tão inadequado, tão anulado da nossa identidade, que a gente despreza os prazeres dos pequenos começos, Uau. das pequenas coisas. E aqui onde muitas pessoas acabam alargando grandes períodos de dor. Quando você pega tratados de psiquiatria, por exemplo, vai dizer que pessoas com quadro de depressivo maior, elas podem ter, dentro de um prazo de 20 anos, de 5 a 6 episódios. Então, note, aquilo vai continuar, a pessoa pode passar por aquilo por muito tempo, vai e volta, quando na verdade há toda uma disposição a favor dela da parte de Deus, da parte da nossa vontade de viver, da nossa capacidade intrínseca de desenvolvimento, de viver coisas extraordinárias. Então é o presente, é vir para o presente, é estar no presente. É voltar para encontrar coisas que o empolgue dentro desse turno de 24 horas. Vocês querem saber onde é que está a cura? Eu vou dizer para vocês onde é que está a cura. Em um turno de 24 horas. É quando você levantar os seus olhos, acordar de manhã e dizer, eu tenho coisas muito boas para fazer hoje. Importantes. Eu vou na igreja, eu vou visitar aquele meu amigo. Eu vou trabalhar. Eu vou ao trabalho. Eu vou ligar para aquele meu amigo de infância para falar bobagem. Eu vou voltar aos meus exercícios. Eu vou para academia, eu vou dar uma volta com a minha esposa, encontrar coisas que o empolgue no presente. A vida acontece no presente. Onde é essa vida além da dor? No dia de hoje. Doutor Braz, chegamos ao final da nossa entrevista. Como uma hora passa rápido demais. Passou rápido. Passa muito rápido. E ó, estou muito lisonjeado. Queria muito que o senhor falasse para nós aonde os nossos ouvintes e telespectadores podem adquirir A Vida Além da Dor, Superando Vazio e Traumas, fora no Instagram. Você pode seguir o Dr. Braz aqui, né, no template aqui vai estar já, mas muita gente. E ó, eu quero recomendar os pastores. Recomendar. Dr. Braz é um educador convidado do Itepa Bible College. Sempre quando nós temos o módulo de psicologia pastoral que vai entrar agora, ele sempre é o educador convidado, ele vai estar. Então quero recomendar aqui nesse podcast, você pastor, líder, entre em contato com a equipe dele, agende uma palestra, reúna toda a igreja, todos os seus líderes, apresente saúde emocional. Isso é importantíssimo, ok? Doutor, como que o povo faz para adquirir esse livro e onde encontrar? Perfeito. Esse livro está disponível hoje na Livraria da Vila, aqui em São Paulo. Se eu não me engano, deve ter no estoque deles lá ainda. Livraria da Vila, nos diferentes shoppings, Shopping Higienópolis, enfim. Lá você pode adquirir. Ou no meu site, www.brasgondin.com, www.brasgondin.com. Entregamos para todo o Brasil. Sabe o que é extraordinário? A gente entrega só no Brasil, mas eu tenho recebido muitas mensagens de livros no Japão, Uau. Na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas estão entrando em contato com parentes, compram para enviar para eles.
E essa tiragem já está quase esgotando e eu estou muito feliz, pastor Adson. Obrigado, inclusive, por essa abertura, por essa oportunidade. Esse livro, eu demorei 3 anos para escrever esse livro, pastor Adson. E vai ter o lançamento desse livro. O senhor vai estar Perfeito. pregando para nós aqui na Cidade MAF. O senhor vai estar pregando para nós, lançando o livro e também na aula. Tanto na turma de segunda-feira quanto quarta-feira no ITEPA Bible Code, falando sobre a vida além da dor no modo psicologia pastoral. Bênção demais. E eu quero incentivar você que é pastor, que é líder, que é pai, que é mãe, que trabalha com pessoas, você que carrega dores, você que se sente, de certa forma, inadequado, carrega ideias tão distorcidas de si que às vezes não sabe explicar. Esse livro penso ser uma leitura extremamente necessária. É uma obra, preciso dizer, assim, foi pesquisada, assim, é a minha fonte de pesquisas. Eu fiz cursos com os grandes autores internacionais, eu tive essa oportunidade de ter acesso a toda essa vivência. É um tema dentro da classe, dentro da medicina especificamente, ela é pouco, aqui no Brasil, ainda é um assunto pouco, digamos, explicado de uma forma profunda, como eu explico no livro. E sabe uma coisa que é interessante, pastor Adson? Uma das coisas mais extraordinárias que eu tenho ouvido, principalmente nos lugares onde eu tenho sido convidado para estar, são pastores, são esposas de pastores, filhos, pessoas, líderes, dizendo, agora eu entendi. Uau. Agora encaixou, agora me explicou. Clareou, agora faz sentido. E tudo isso passa a ter uma perspectiva totalmente diferente. A vida além da dor. Obrigado, pastor Adson, toda a equipe aqui do ITEPA Bible Code. Esse aqui é seu, meu amigo. Esse aqui é seu. Enquanto o doutor vai fazendo a dedicatória aqui ao vivo, eu vou deixar minhas considerações finais a você. O quê? Dentro dessa bancada hoje nós falamos sobre o ser emocional. E é uma palavra. Você sabe que a palavra angústia é uma palavra traduzida do grego koiné, chamado de turbazo. Estado de estrangulamento, vem da mesma expressão, está literalmente angustiado. As angústias da vida não podem te tirar do endereço. E que endereço é esse? O altar de Deus. A Bíblia diz que Ana, mesmo vivendo esse turbazo, essa angústia, ela decidiu ir para o altar. E até declarou ao sacerdote Eli, dizendo, a tua serva está angustiada até a morte. Não importa o que você esteja vivendo, o turbazo da sua vida, a angústia que você esteja vivendo, o altar sempre haverá um remédio e uma direção para você. Deus te abençoe, compartilhe, se inscreva, mande para alguém, comente. Esse é o podcast Pergunta Por Quê. Obrigado, doutor! O Senhor é uma bênção para a nossa nação. Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Deus Valeu! abençoe vocês.